Bom, agora está gravando. Boa noite a todos. Hoje a gente trouxe a presença da Fátima e da Ieda para falar um pouquinho para a gente sobre o desenvolvimento das competências gerenciais nas esferas públicas e privadas em tempos de pandemia. Então, vou falar um pouquinho delas. A Fátima é graduada em enfermagem pela USP, mestre em saúde do adulto hospitalizado pela USP, doutora em ciências pela Unifesp. Atualmente é diretora executiva assistencial do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e diretora-geral da Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tem experiência na área de gestão assistencial e gestão da saúde. E a Ieda possui doutorado em ciências pela Unifesp, mestrado em enfermagem pelo Departamento de Enfermagem Unifesp, especialização em administração hospitalar e sistemas de saúde pela FGV, graduação em enfermagem pelo Departamento de Enfermagem Unifesp, e ela é diretora de enfermagem e responsável técnica pelo Hospital São Paulo, Hospital Universitário da Unifesp. Então, antes de começar, a Fátima que vai começar, queria falar que o formulário de dúvidas vai estar no chat, então se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nesse formulário que a gente vai passar para elas. E ao final, a gente vai disponibilizar um formulário de presença para que vocês possam estar preenchendo. E todo mundo deve preencher, inclusive os ligantes, tá bom? Então, boa aula para todos. Posso começar então, Pamela? Tudo bem? Pode sim, Fátima, fica à vontade. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo ao convite, a todo o pessoal da Liga, né, que são, me parecem, assim, extremamente organizados, né, gostei bastante do convite. Estou muito feliz em poder participar com a Ieda também, que eu já conheço há algum tempo. É uma honra para mim poder compartilhar uma fala aqui com você, viu, Ieda? Realmente é um prazer. Bom, eu já fui apresentada, então, e eu vou colocar aqui minha apresentação. Eu tenho alguns slides para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui direitinho. Espera aí. Só um pouquinho. Vocês só me falam se vocês estão conseguindo ver. Estão vendo a minha tela? Tudo bem? Pamela, tá conseguindo ver? Tá, né? Tá ótimo. Sim. Bom, então eu fui aqui incumbida de falar um pouquinho de desenvolvimento de competências gerenciais na esfera, no meu caso, falando da esfera privada, né, em tempos de pandemia. Então, muito rapidamente, eu só vou mostrar para vocês aqui de que instituição eu estou falando, porque minha história toda, minha experiência toda é no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né, aqui de São Paulo, e eu queria só que vocês, então, para contextualizar o que eu vou conversar com vocês, de que instituição eu estou falando, né. Então, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz é uma instituição privada, filantrópica, localizada aqui na cidade de São Paulo, atende pacientes de alta complexidade, é um hospital geral, está numa fase de ampliação, hoje nós já estamos com 2 unidades privadas. A área foco, nós atendemos todas as especialidades, principalmente oncologia e doenças digestivas, né? Por ser um hospital filantrópico, nós fazemos gestão também de um hospital público na cidade de Santos, que é o Hospital dos Estivadores, hoje com 223 leitos, unidade Vergueiro com 232, e a unidade Paulista 350. Então, no meu papel, enquanto diretora executiva assistencial, eu tenho responsabilidade sobre a atuação da equipe de enfermagem, fisioterapia, nutrição e farmácia das unidades todas, né? E sou responsável técnica da enfermagem da unidade Paulista, tá? Eu quero contextualizar aqui muito rapidamente, só para vocês entenderem, quando eu começar a falar das competências, né, e da pandemia. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, nós temos um modelo assistencial, que, aliás, eu fiz algumas comprovações na minha tese no doutorado, aí na Unifesp, né, a professora Isabel Cristina, que foi minha orientadora, mas o hospital tem um modelo assistencial definido, e este é o símbolo que representa esse modelo. São várias práticas envolvidas na forma de entregar o cuidado, onde a gente coloca, de fato, o paciente e a família no centro, norteado por várias teorias, é todo um conceito muito grande, mas que a gente já construiu isso há alguns anos e está implantado, e a gente vem seguindo com esse modelo. Ele implica numa atuação realmente interdisciplinar, é um trabalho que demanda desde organização de equipe, desenvolvimento de competências específicas, né, é um trabalho muito gostoso, né, eu sou meio suspeita para falar sobre isso, mas é um fato.
O que eu queria comentar com vocês? Então, o hospital existe, nós temos um modelo assistencial, né? A gente tem lá um plano, tudo está acontecendo bem bacana, só que a realidade, principalmente quando a gente fala de pandemia, mostra que a gente tem várias pedras no caminho, né? Então, eu só coloquei esse desenho aqui para falar que não é só aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente realiza, mas a condução da assistência, ela vem vindo de um jeito e, de repente, aparece uma situação como essa, como uma pandemia que nós nunca tínhamos vivido, né? Realmente demanda outras habilidades que a gente tem que desenvolver aí no decorrer do tempo do ano passado para cá. Então, só para comentar rapidamente com vocês, nós tivemos vários desafios, então, desde praticamente do início do ano passado, quando começou aí a pandemia, nós tivemos que aprender muita coisa. Então, alguns desses desafios, nós tivemos que, bem lá no início do ano, quando a pandemia ainda estava em outros países, e a gente já tinha aquela percepção que ia chegar até o Brasil, nós tivemos que estabelecer cenários de crise, avaliar impactos e riscos para poder começar a ter ações, né? Fizemos alinhamentos com a equipe para ações coordenadas, são muitas equipes, né, que atuam na assistência, estabelecemos protocolos para a proteção das equipes, acho que vocês lembram bem que no começo existia uma polêmica muito grande, não se sabia bem nem como a gente ia proteger as pessoas, seja os profissionais de saúde ou quem estava mesmo na comunidade, né? Disponibilidade da equipe, então precisaria de muito mais pessoas para trabalhar e com rapidez. Outro desafio foi fazer a comunicação chegar a todos, de todas as mudanças que precisavam ocorrer. E outro desafio bastante importante era em relação a suprimentos e itens críticos, que vocês sabem que ao longo desde o ano passado até esse ano, tem aí os períodos em que faltam alguns produtos, isso realmente é bastante desafiador, né? E tivemos muitos aprendizados, né? Muito aprendizado com tudo isso, e principalmente para as lideranças das áreas, né? Então, o engajamento e o trabalho em equipe tem sido fundamental para tudo funcionar. E tem que ter muita agilidade na tomada de decisão, senão as coisas não saem, porque a pandemia não para, e vem uma onda, e vem outra, e de repente vem outra, então, haja rapidez para poder tomar a decisão, né? Nós estabelecemos um comitê de crise, né? Esse comitê é multidisciplinar, tem a participação médica e de todas as outras categorias profissionais que trabalham no hospital, isso existe até hoje, esse comitê se reúne todos os dias. Nós fazemos acompanhamento virtual multiprofissional, a base, a UTI da Unidade Paulista, dando um suporte para a UTI do Hospital dos Estivadores, porque também lá começou a ter pacientes, tanto em unidades de internação quanto em UTI, atendimento COVID, né, atendimento público. Nos recursos humanos, nós tivemos que estabelecer iniciativas com a saúde ocupacional, porque os profissionais também se contaminavam. Fora isso, tinham muitas questões de apoio às equipes que estavam e estão ainda, né, trabalhando com os pacientes. No início da pandemia, principalmente, foi muito difícil, as pessoas tinham muito medo, né, a gente não tinha ainda muita noção de como era a proteção, a transmissão e tudo mais, então as pessoas tinham medo e, apesar disso, iam trabalhar, né. O desenvolvimento de técnicas para treinamento, já que a gente tinha que contratar muitas pessoas e não era conveniente fazer grandes treinamentos em grandes salas de aula, porque isso ia ser um risco para a contaminação das pessoas, então nós tivemos que aprender a fazer isso de outra forma. A ampliação de equipe, então nós tivemos contratação de muitos profissionais, eu já falo esse quantitativo, mas tinha que se criar um método mais ágil, com entrevistas virtuais, para poder ter aquelas pessoas prontas para poder atuar rapidamente. Tivemos que implantar fluxos e estruturas dedicadas ao atendimento do paciente COVID, além de separar áreas, fluxos, ampliação de estruturas, então o próprio pronto atendimento teve que quase dobrar a estrutura para atender a UTI, e as áreas administrativas tiveram que aprender a trabalhar em home office, né? Isso não era comum na nossa experiência, nem em áreas administrativas, para quem trabalhava na área hospitalar, né? Então, nós ampliamos a UTI, ela passou de 44 para 79 leitos, isso na Unidade Paulista, colocamos 7 unidades de internação dedicadas só para o paciente com Covid, isso é bastante flexível, depende muito da necessidade do momento, quando vem essas ondas, às vezes ocupa essas 7 unidades, às vezes ocupa só 3 e assim por diante. Contratamos principalmente enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e fisioterapeutas, né? Eu me recordo que numa das fases no ano passado, só de enfermagem e fisioterapia, nós contratamos 350 pessoas, e isso foi um enorme desafio, né?
Na unidade Vergueiro, nós ampliamos de 10 para 35 leitos de UTI e de 80 para 148 leitos de unidade de internação, tudo isso numa demanda por conta da própria pandemia, né? O Hospital dos Estivadores, como eu comentei, que é um hospital público, fazemos a gestão dele também, com ampliação de UTI e unidade de internação, e também recebemos a incumbência de coordenar o Hospital de Campanha Vitória, que ele só atende paciente COVID, está aberto até hoje, né, é um dos poucos hospitais de campanha que se mantém aberto também na cidade de Santos, né. Isso, com certeza, trouxe muitos desafios e muitas ações, né, dos desafios, para vocês imaginarem como é que a gente ia manter aquele modelo assistencial entrando, só para ter uma ideia, naquele momento, esses 350 profissionais. É muito difícil, se mexe com a cultura institucional e a gente tinha que trabalhar com essa condição, não tinha muita opção. O tempo reduzido para o processo seletivo, então é difícil até avaliar o perfil dessas pessoas que estavam entrando, o tempo reduzidíssimo para fazer treinamentos, então, só para vocês terem ideia, o nosso treinamento habitualmente leva em torno aí de uns 10 dias, ele passou a ser limitado a 4 dias, né? Os critérios impostos pela pandemia, levando a não permissão de visitas a acompanhantes, isso foi um outro problema que interferiu, inclusive, no modelo assistencial, porque se a gente coloca o paciente e a família no centro, e na pandemia, o familiar não poderia, por exemplo, acompanhar um paciente 24 horas na UTI, isso foi algo impactante, né? Dificuldade para manter os familiares informados sobre os pacientes, e os colaboradores enfrentando medo, como eu comentei, né? Nós tivemos que misturar, fazer um mix dos profissionais entre as unidades privadas, então, colocar pessoas mais experientes com aquelas que estavam entrando. Começamos a fazer acompanhamento de visitas virtuais, com participação do psicólogo em relação à família do paciente. Hoje, as coisas estão um pouco mais tranquilas, no sentido de a gente entender as proteções melhores, então, hoje é permitido visita na UTI dos familiares, desde que tenha toda uma proteção e ele vai, pelo menos, visualizar o paciente familiar dele. Fazemos um esforço grande, no começo nós paramos, mas foi retomado a visita multidisciplinar na UTI. A disponibilização de atendimento telefônico para psicólogo, para os colaboradores, com psicólogos para atender nessas demandas que todos os colaboradores estão enfrentando, né, em relação à pandemia, e aprendemos a fazer um monte de reuniões virtuais com as lideranças, porque era a única forma que a gente ia ter de acessar a equipe, né. Bom, e quando eu estava lá falando um pouco da cultura institucional, e isso foi impactado na pandemia e exigiu o desenvolvimento de algumas competências e de habilidades, não só dos líderes, mas de todos que tiveram que trabalhar na pandemia, né? O que é cultura? É algo que todo mundo sabe e sem saber que sabe. Vocês, por exemplo, na Unifesp, têm uma cultura, uma forma de agir diferente de uma outra escola de enfermagem, talvez da USP ou lá da enfermagem do São Camilo e assim por diante, assim como são as empresas. Então, cada um tem um modo, uma maneira de se relacionar, uma maneira de trabalhar, e quando entra um time grande de pessoas, isso pode impactar nessa cultura da organização, né? Então, manter essa cultura para nós sempre foi muito importante, e nós tínhamos muito medo como isso ia ser impactado durante a pandemia, né? E falando, então, nesse contexto todo, um pouco sobre competências, eu queria comentar aqui um pouco, falar sobre as competências gerenciais, né? Então, as competências gerenciais, elas compreendem uma dimensão das competências individuais, sendo consideradas como um conjunto de capacidades construído e desenvolvido pelo gestor e que, articulados e mobilizados em função de diferentes situações e necessidades, o desafio, possibilitam o alcance de estratégias empresariais. Então, esse é um dos conceitos, né? Imagina numa situação dessas, de pandemia, o quanto os gestores, os líderes formais e informais, tiveram que desenvolver, mobilizar suas próprias competências para enfrentar tudo isso, né? Então, aqui tem alguns exemplos de algumas competências que fazem parte, né, das competências gerenciais. Eu vou comentar algumas daquelas que, no meu entendimento, nós tivemos que mobilizar numa situação dessas, né? Então, uma delas, falar um pouquinho de comunicação. Então, a dificuldade para manter uma comunicação que favoreça o trabalho em equipe, e isso pode interferir na segurança do paciente, principalmente numa situação de pandemia, onde você não pode encontrar, tem mais dificuldade de fazer reuniões com as pessoas, tem mais dificuldade de acompanhar o treinamento e o início de trabalho de profissionais que você ainda não conhece como é a prática dele, né?
A rigidez na hierarquia atrapalha muito a comunicação, então tudo isso tinha que se flexibilizar, a gente tinha que aprender a flexibilizar a hierarquia para uma comunicação fluir melhor. A diversidade na formação profissional também causa, né, dificuldades nessa comunicação, e a tendência de uma mesma categoria profissional se comunicar mais entre si mesmo, como, por exemplo, a enfermagem se comunica mais entre si, precisamos se comunicar bastante também no caso da pandemia com fisioterapia e equipe médica, principalmente, né. Outra questão importante, que é mais uma outra competência, é a liderança. Então, a organização do time assistencial teve que ser modificada, ou ela foi abalada, tendo que o líder desenvolver ações coordenadas, desenvolver confiança, articulação de processos, compartilhar esse modelo mental de como ela enxerga os times, né, e ter uma comunicação positiva e clara, né, então a gente teve que aprender e mobilizou essas competências. Outra questão é flexibilizar, fazer a flexibilização, criatividade e visão sistêmica. Esse aqui é um exemplo bastante interessante. Como eu mostrei para vocês que nós temos 2 hospitais privados e fazemos gestão de mais 2 hospitais públicos, nós temos até hoje, né, desde o ano passado até hoje, uma reunião de meia hora, ela acontece das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias, na plataforma lá pelo Teams. A gente encontra todas as lideranças assistenciais desses hospitais e lideranças médicas também, e a gente faz uma reunião que é chamada de Safety Huddle. Na verdade, a gente discute quais são os principais problemas que antecederam as 24 horas ou aquilo que pode vir a acontecer nas próximas 24 horas e o que a gente, enquanto time, pode fazer para minimizar riscos e eventos com os pacientes, né? Isso tem sido um grande aprendizado, a gente realmente aprendeu a fazer isso por conta da pandemia, eu tenho certeza que isso veio para ficar, mas a gente teve que ter essa flexibilidade de fazer tudo virtualmente e a criatividade de fazer essas reuniões de tal forma que a gente encontre as lideranças e saiba tudo o que está acontecendo. Então, a gente consegue ver se vai ter vaga, se não tem vaga dentro da UTI, se tem muito paciente parado no pronto atendimento. Então, foi uma nova visão sistêmica de todas as unidades hospitalares, né? Outra flexibilidade que nós tivemos que ter, e é uma ferramenta muito interessante, nós temos um conselho consultivo de pacientes familiares, ele já existia antes da pandemia, e quando chegou a pandemia, nós não podíamos mais trazer esses ex-pacientes e acompanhantes para fazer as reuniões, elas acontecem a cada 2 meses, né, pula-se sempre um mês, é onde a gente conversa com eles para entender a oportunidade de melhoria dentro da instituição. E começamos a fazer ela por ferramenta eletrônica, a gente faz através de outra plataforma, que é o Webex, e tem sido enriquecedor. A gente não descontinuou esse grupo, porque senão nós íamos ter uma perda muito grande da percepção deles em relação ao hospital, e eles trazem muitas ideias inovadoras, então foi uma grande oportunidade. E diante de tudo isso, o que nós consideramos, e a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso também, é que a gente tem que continuar escrevendo a nossa história, apesar de tudo isso. Eu tenho certeza que todos nós temos aprendido muito, né, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, nesse ano passado e nesse que continua, e ainda vai levar um tempo para acabar, né, mas a história continua, a gente não está só vivendo a pandemia, né, no nosso caso aí, a gente tem que continuar, eu tenho certeza que a Ida pensa da mesma forma, a fazer a gestão hospitalar e fazer tudo o que se fazia, dar continuidade a projetos, apesar da pandemia, né, então eu queria só comentar com vocês que, em meio à pandemia, nós tomamos a decisão no final do ano passado de entrar com a instituição para começar a se preparar para uma certificação, não sei se todos conhecem, que é a certificação Magnet, que é um reconhecimento, na verdade, americano, né, norte-americano, que ele dá para instituições em termos de excelência na prática de enfermagem. Isso leva muitos anos, a América Latina ainda não tem nenhum hospital reconhecido pelo Magnet, mas nós não nos deixamos intimidar. E apesar da pandemia, a gente tinha esse desafio, esse sonho, e decidimos entrar nesse processo, né? Outra questão importante que eu queria comentar com vocês, aqui não temos tempo para entrar em detalhes, mas que apesar da pandemia, já existia um projeto anterior, que é uma demanda do conselho do hospital, na verdade, para se mudar o modelo de gestão, né, de todo o hospital, que é fazer uma estrutura matricial, né? Então, eu, enquanto responsável da assistência, tive o desafio e a liberdade de criar uma estrutura que desse também uma visão
matricial, porque a gente tem que cuidar da assistência desses 2 hospitais públicos, dos 2 privados, aliás, 2 privados, 2 públicos, e virão mais hospitais, né? O hospital está numa fase realmente de expansão, e eu tinha, então, junto com uma equipe, né, obviamente, multidisciplinar, o desafio de criar uma nova estrutura. E, a partir de agosto do ano passado, a gente implantou uma estrutura que leva em consideração o nível de cuidado dos pacientes, e cada uma dessas caixinhas verdes, dessa, na verdade, na parte superior, existe uma enfermeira, ela é uma gerente, cada uma delas é uma gerente corporativa, uma cuida da gestão dos pacientes internados, de todas as unidades, a outra dos pacientes de procedimentos invasivos diagnósticos, e a outra do paciente em atendimento de urgência ambulatorial. Isso se aplica para todas as unidades. Então, a gente está aprendendo a trabalhar nesse novo modelo, tem sido um grande desafio, mas realmente não foi a pandemia que nos impediu de a gente fazer essa tentativa, de poder seguir com essa proposta que já vinha do Conselho, já desde antes da pandemia, mas no meio da pandemia a gente acabou seguindo e fazendo, e isso se replica, então, para todas as unidades, né? O que eu tinha para apresentar muito rapidamente, para não extrapolar aqui meu tempo, acho que eu cumpri o meu tempo direitinho, né? Deixa eu parar aqui minha apresentação. Cumpri aqui meus 30 minutos, Pamela, falei meio rápido. Certinho. Mas, em linhas gerais, eu queria fazer esse comentário. Então, realmente, a gente desenvolveu, tenho certeza, muitas competências, e a gente faz isso sem imaginar que está fazendo, as oportunidades vão aparecendo, os desafios a gente vai fazendo, e que a gente tem que continuar aí com o barco, fazer ele seguir. Uma hora essa pandemia vai ter que dar uma trégua para todos nós, né? O desafio é grande. Muito obrigada, Pamela. Passo a palavra para você. Obrigada, Fátima. A gente vai estar passando as dúvidas no final, tá? Depois que a Ieda falar, porque aí vocês duas podem desenvolver. Aí agora a gente passa para a Ieda, falar um pouquinho sobre o Hospital São Paulo. Então, boa noite a vocês todos. Obrigada, Pamela. Eu enviei minha apresentação para a Carol. Eu vou apresentar. Oi? Aqui? Vou apresentar aqui. Que bom, Pamela, me ajuda. Aqui no Hospital São Paulo, a gente está com um probleminha aqui na apresentação, mas eu acho que dá bem para ver. Só que eu não vou conseguir falar, porque senão eu vou ter que sair da apresentação. Então, eu vou deixar meu microfone e minha câmera fechados, tá bom? Perfeito. Aí vocês só me falam se vocês estão vendo. Eu gostaria de começar agradecendo demais. Está aparecendo na tela? Minha tela está aparecendo? Não está. Não, mas o Meet está compartilhando, né? Tá compartilhando. Então tá bom. Está aparecendo, tá certo. Vocês estão conseguindo ver, meninas? Sim, Ieda, tudo certo. Que bom. Então, eu queria agradecer demais o Legenf, a segunda vez que eu venho aqui, inclusive com a Fátima também, uma pessoa que eu tenho bastante carinho, fui na defesa de doutorado, brilhante trabalho dela, aplicação muito prática, né, de uma teoria lá no hospital, então a gente fica bastante feliz, porque como é difícil aplicar uma teoria num hospital tão grande, né, no dia a dia as teorias nos desafiam, né, Fátima? Então, porque a gente tem que ter a convicção e tem que vender esse peixe para todos os colaboradores. Então, adorei demais sua apresentação, parabéns, viu? E para mim é uma satisfação sempre estar junto, uma pessoa que eu tenho bastante admiração, viu? Então, muito obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho da esfera pública aqui. Vocês sabem, o Hospital São Paulo é um hospital universitário, é um hospital filantrópico, né? E é o Hospital Universitário da Unifesp, nosso hospital. Então, vou falar um pouquinho da história aqui, da nossa história, falar um pouquinho das competências que tanto nos desafiou. Então, obrigada. Então, próximo, obrigada, Pamela. Então, a gente trabalhou bastante com a linha do tempo, né, meninas? Por quê? Porque a gente falou, nós não podemos esquecer de nada que está acontecendo. Então, a gente foi anotando, documentando cada coisa e cada evento que a gente teve que fazer. Então, muito se baseou em 2020 mesmo, né? Então, a gente primeiro
teve uma reunião de planejamento, né, que começou em janeiro, que a gente estava iniciando o planejamento de como a gente ia combater isso, né? Na realidade, primeiro a pandemia começou nos hospitais privados mesmo, depois foi um pouquinho depois que foi para a nossa área, a área pública, né? Então, o primeiro suspeito mesmo, nós tivemos ele em fevereiro, nós recebemos esse primeiro caso suspeito em fevereiro, mas em março nós estávamos em plena batalha, né, contra aí essa pandemia aí. Então, nós já tivemos que contratar, fazer o fluxo de profissionais de saúde, mobilizar todo o hospital, né, então, assim, consequentemente, nós tivemos que fazer um grande desafio mesmo, uma grande mobilização no hospital inteiro. Então, setor por setor, nós tivemos que mobilizar, aumentando muito o número de unidades de terapia intensiva, né? Mas uma coisa que nos pegou, que nós não sabíamos que nós íamos enfrentar, principalmente em abril, foi mesmo a formação de um grupo de terapia dialítica, porque nós tivemos um número enorme de casos, né, de Covid, em todos os hospitais isso aconteceu, que os pacientes entravam em insuficiência respiratória, não, insuficiência renal. Então, nós tivemos que fazer várias equipes, organizar várias equipes de diálise, e não é fácil aprender hemodiálise, né, gente, como é difícil. Então, foi um verdadeiro desafio aumentar do dia para a noite, assim, e formar de uma equipe de diálise que nós tínhamos manhã, tarde, noturno e noturno, 2 noturnos, né, 4 equipes de diálise, nós fomos para 16 equipes. Então, quanto foi sofrido e difícil treinar as pessoas, contratar e mobilizar dessa forma, né? Mesmo assim, com um número crescente, até de óbitos de enfermagem, né, de profissionais de enfermagem, aqui nós tivemos, eu vou mostrar depois como que funcionou aqui, mas mesmo assim nós fizemos a primeira semana da enfermagem de forma virtual, nós estamos fazendo aqui agora a segunda, junto com a Escola Paulista de Enfermagem, o professor Alexandre também, em conjunto nós estamos celebrando aí. Então foi bem difícil, no meio da pandemia, se organizar para fazer aí uma festividade que é tão importante e tradicional para a gente, né? E em junho nós aumentamos o número de UTI. O próximo, por favor, Pamela. Em junho nós aumentamos o número de UTI, isso teve que ser aumentada também em julho. Nós buscamos aqui no hospital, né, nós buscamos uma forma, né, de resolver vários problemas pendentes de uma forma mais rápida e organizada, né. Para isso, a gente, nós tivemos uma consultoria com o Instituto Lean Brasil. O Lean é uma metodologia de trabalho muito focado, que ele tira os processos que não agregam valor, né? Então, nós procuramos o Instituto Lean Brasil, eles vieram aqui e nos ajudaram em várias, gratuitamente, né, gente? Porque vocês sabem, o Hospital São Paulo não tem tantos recursos financeiros e nós sofremos bastante com isso. E, por ser um hospital universitário, um hospital público, muitas vezes a gente ganha, né, muitas pessoas que nos ajudam, a gente agrega no sentido de conquistar essas pessoas. Então, nós tivemos a ajuda do Instituto Lean Brasil e pudemos também nos organizar, nos ajudar nesse trabalho, né? Nós fizemos uma parceria, até hoje nós temos a parceria com o Instituto e estamos trabalhando nisso, né? Próximo, por favor. Nós começamos a desmobilizar em outubro e reiniciamos a remobilização agora em fevereiro, né? Então, assim, de pronto, quais as competências, né, que a gente trabalha, geralmente, que mais trabalhou durante todo esse 1 ano de pandemia, se for contar março a março de 2021, né? Principalmente planejamento e organização, gente. A gente não trabalha sem planejamento. Para vocês terem uma ideia, quem fazia a busca ativa dos pacientes era a enfermagem.
os médicos, a equipe médica não tinha a menor ideia onde que estavam os pacientes, como que estava a situação de exames desses pacientes, quem é suspeito, quem já passou dos 14 dias, quem já passou da fase de contaminação dos outros. Então, nós tínhamos tudo isso na mão, e isso foi muito importante para a gente, né? Porque isso nos trouxe uma liderança entre as outras equipes, nos trouxe uma certeza, uma convicção de fala, de importância. Então, isso foi muito importante para a gente aparecer aqui no cenário entre as outras profissões. Comunicação também, então, nós tivemos que fortalecer a comunicação entre as equipes, flexibilidade, porque em pandemia, quem não trabalha com flexibilidade, não tem como, porque nada, igual a Fátima falou bastante, né? Nada é igual ao normal, nós temos que reinventar todas as situações. E então, nós tivemos que trabalhar muito com isso, negociação, porque às vezes as pessoas que sabiam menos, as equipes que sabiam menos, você tinha que comprar ideia, vender o peixe, então a todo momento tinha que negociar dos dois lados, né? Por exemplo, a nutrição falava, as suas enfermeiras estão pedindo dieta geral para o paciente, ele está dispineico, ele não gosta de comer sopa, então tinha que intermediar todos, né? Porque as nossas enfermeiras querem os pacientes bem nutridos, comendo o que eles gostam, nem sempre pode, né? Criatividade, como foi bonito ver a forma como nós fizemos de 4 equipes de diálise, 16. Como foi interessante ouvir a opinião das pessoas que trabalhavam nos setores, não é? E valorizar, e comprar o peixe e fazer disso novas equipes, né? Então, foi muito interessante ouvir as pessoas e valorizar aquele conhecimento setorial. Trabalho em equipe fundamental e uma visão sistêmica, que é a visão do todo. Próximo, por favor. Então, nós trabalhamos muito nisso, em alguns pontos, né, principalmente durante todo esse tempo, né, trabalhando todas essas competências que nós usamos diariamente. Então, na auditoria de casos, como eu falei, todos os casos suspeitos, os casos positivos, altas, óbitos e transferências, nós que tínhamos todas essas informações na mão. Então, era muito interessante a gente avisar de primeira mão para a nossa equipe de enfermagem, né? Olha, esse paciente deu positivo, ele era suspeito, deu positivo, já transfere, já tem um leito tal andar, tal lugar. Então, isso tudo foi muito importante, né? Apoio ao laboratório de virologia também foi interessante, porque nós temos aqui um laboratório de virologia que ele fazia os exames em 24 horas, né? A gente, não sei em outras instituições, mas para a gente isso foi muito importante, a gente achou até que foi bastante rápido. Por quê? Tanto em relação aos nossos profissionais, por exemplo, ele veio com uma síndrome respiratória, e a gente poder coletar e saber se o funcionário pode trabalhar ou ele tem que se afastar, foi muito importante para a gente gerenciar os nossos recursos humanos, né? Mesmo o paciente. Às vezes um paciente estava do lado do outro, você colhia e você imediatamente já providenciava, então foi muito importante. Fora a priorização de casos, né? Tinham alguns casos que precisaria ir para o centro cirúrgico, alguns casos urgentes que eu tinha que isolar, então a gente priorizava os casos de acordo com a nossa necessidade e a gente tinha livre comunicação com esse laboratório. E como eu falei, acompanhamento de todos os profissionais que eu vou apresentar para vocês, né? E também para orientar o retorno ao trabalho, foi muito importante utilizar dessas competências para agilizar isso, acompanhamento dos profissionais e modificações do PEP. Nós trabalhamos com o prontuário eletrônico do paciente e nós não tínhamos muito conhecimento a respeito de outras formas de fazer, de deixar a sistematização do processo de enfermagem. Nós tivemos que reinventar, né? Porque nós não queríamos que o funcionário, nosso colaborador, entrasse nas UTIs com papel, folha de papel. Vocês sabem que aqui
o prontuário eletrônico é uma coisa que nós, é uma sistemática que foi desenvolvida aqui na instituição. Nós não compramos, não tivemos dinheiro, né, recursos financeiros para desenvolver ou comprar. Então, nós tivemos que desenvolver um protótipo aqui. Então, nós tivemos que desenvolver uma forma que nosso funcionário, principalmente nível médio, os técnicos de enfermagem, pudesse acrescentar os valores dos sinais vitais, fazer sua anotação. Então, foi desenvolvido durante todo esse processo, esse 1 ano. Obrigada, próximo Pamela. Também reorganização do fluxo, né? Nós tivemos que dividir 2 pronto-socorros, nós tivemos que fazer um pronto-socorro COVID e um não COVID, sabendo que a nossa demanda no pronto-socorro é muito grande, né? Enorme, beira 150, 190, 200%, porque é o dobro de pacientes que nós recebemos. Então, para diferenciar fluxos diferentes, para organizar fluxos diferentes, foi bastante desafiador, né? Tivemos que redimensionar todas as unidades em UTI, COVID e não COVID, né? Enfermarias COVID e não COVID, e todo um trabalho da nossa educação permanente, igual a Fátima falou, imagino aí a dificuldade que eles tiveram, mas nós temos mais dificuldade porque para recrutar as pessoas nesse período, eles tinham uma gama de instituições que estavam chamando, então tinha muita oferta de empregos nesse período, né? E nós tínhamos que fazer o recrutamento para atender as nossas necessidades. Então, nós tivemos que fazer as coisas de forma diferente, de fazer provas online, de ver se a pessoa não está colando, como que a gente faz essa prova também sem recursos, a gente mesmo fazendo ferramentas. Isso é bom de um lado, porque desenvolve uma capacidade que a gente não tem, e não tão bom do outro lado, porque a gente sabe que tem ferramentas muito mais eficientes, mas só de você quebrar a cabeça e de tentar e pensar e procurar formas novas de fazer as mesmas coisas, isso é muito importante e tem um grande crescimento internamente para a nossa diretoria. E readequar toda a logística de insumos, né, gente, como é diferente, como é desafiador, porque não é que, além da necessidade e dificuldade de obter os insumos que estavam difíceis para todo mundo, nós tínhamos que ainda um grande desafio, porque o hospital recebeu muitas e muitas doações. Desculpa, eu engasguei. E nem sempre todas as doações servem para as unidades. Por exemplo, nós recebemos doação de luvas de procedimento que elas eram porosas, elas não podiam usar em ambientes hospitalares nem com fluidos e secreções. Então, como que a gente ia usar aquela luva? Não tinha condições. Então, a gente teve que analisar material por material que entrava dentro da instituição, né? Foram as enfermeiras do CCIH que fizeram todo esse trabalho para a gente, e também a gente, em organização com elas, a gente enviava os materiais suspeitos, ou que a gente não autorizava a utilizar aqui na instituição, e a gente tinha um trabalho diário com elas, né? Próximo, Pamela. De forma que nós ainda estamos com uma taxa de ocupação na UTI, né, de 91%, está grande ainda, a enfermaria chegando a 80% só de COVID, né? Nós temos aí não COVID, aí uma UTI também bem cheia, de 74%, enfermaria de 57%, então nós estamos cheios, o hospital está bem cheio em relação a pacientes tanto COVID quanto não COVID, né? A pediatria, graças a Deus, a gente não teve nenhum problema em relação à pediatria, foi pouquíssimos casos, a gente sempre tinha um ou outro caso em épocas determinadas, né? Uma taxa de ocupação grande, de forma que até agora, né, na data de hoje, nós tivemos até agora 1.235 altas de pacientes COVID. Então, graças a Deus, a gente fala que são vidas salvas, né, 1.235 pacientes com COVID entraram nas nossas instituições, passaram pelas nossas UTIs e foram de alta, graças a Deus, né. Óbitos também, até agora, infelizmente, nós tivemos
quase 600 óbitos aqui na instituição, e só 30 pacientes foram transferidos, de forma que hoje nós temos 70 pacientes positivos e ainda 10 suspeitos, né? Próximo. E qual o total dos recursos humanos para atender esse grande número de UTIs, né? Nós chegamos a 76 leitos de UTIs, né? Nós contamos com 1.825 profissionais de enfermagem. Vocês podem ver que o número de enfermeiros é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, né? Professor Alexandre está aqui, é uma coisa que eu falo bastante. Professor Alexandre, eu tenho pouco enfermeiro, não é culpa dele, mas a gente reclama junto, né? Para um hospital aqui grande porte universitário, eu tenho 150 enfermeiros e servidores. É um absurdo de pouco, né? Juntando com seletistas, eu tenho 500, né? O maior número de profissionais é auxiliar de enfermagem, que nem pode ter, né? E por que eu tenho um grande número de auxiliares de enfermagem, sendo que a gente nem contrata mais auxiliares de enfermagem? Porque o número de servidores, né, auxiliares de enfermagem, que não pode mudar a sua característica do seu cargo, é muito grande ainda, né? Nós temos 587 auxiliares de enfermagem, né? Quase 600, né? Juntando com os outros. Então, nós tivemos que mobilizar nossos recursos humanos e fazer um curso de capacitação para técnico de enfermagem, isso tudo durante a pandemia, né? Nós fizemos uma parceria com o Centro Paula Souza, gratuitamente eles capacitou esse número de auxiliares de enfermagem, então, de forma que agora a gente tem um número bastante reduzido que nós vamos receber agora e diplomar nossos recursos humanos. Então, é bastante, né, para o que a gente tem que fazer aqui no hospital universitário. De forma que, desde março de 2020, nós tivemos 3.176 dias de afastamento de colaboradores. Olha que bastante. Hoje eu ainda tenho 105 funcionários afastados por Covid, mesmo são pessoas que ainda não tiveram oportunidade de tomar vacina, porque estavam doentes, e eu tenho também profissionais com duas vacinas já, e que também estão de licença e saíram doentes com Covid. Então, a gente está seguindo esses casos, são 10 casos no total. Então, nós estamos seguindo esses casos, como é importante a gente ver e dar seguimento para ver o porquê que adoeceu, o que aconteceu mesmo vacinado, né? E de forma que a gente está fazendo todo esse controle. Próximo, por favor. Nós fizemos quase 3 mil testes em todos os profissionais de saúde aqui do hospital, fizeram teste Covid, então foram testados os nossos profissionais. Fizemos nova coleta a última coleta, né, foi em dezembro de 2020, nós não repetimos a coleta, porque nós iríamos começar a repetir a coleta, e o que a gente observou, né, que o nosso SESMIT estava afastando as pessoas com alteração de IgM e IgG, então isso era decorrente da vacina e o SESMIT afastando as pessoas, então nós interrompemos aí a realização sorológica, né? Próximo. E durante todo esse tempo, nós tivemos que desenvolver formas dinâmicas de realizar o treinamento dos profissionais, né? Então, nós fizemos programa de educação permanente online, desenvolvemos formas de aprendizado, formas de treinamento, nós fazíamos áreas, né? Que a gente fala de treinamento, então nós fizemos várias estações de treinamento, nós temos um centro de simulação realística aqui, que nós pedimos autorização do hospital para utilizar, para não fazer o treinamento no doente, então nós tivemos que fazer malabarismos para obter um resultado minimamente esperado, com segurança para os nossos profissionais. Próximo. Também nós tivemos que desenvolver, né, várias atividades lúdicas, então nós desenvolvemos como uma forma também de chamar o profissional nosso da saúde para fazer os treinamentos. Então foi bastante desafiador fazer esses módulos de treinamento,
né, treinar os profissionais, então foi muito interessante. Próximo. Então, os principais desafios que nós enfrentamos, né, foi redimensionamento de profissionais e grupos de estudantes, então nós tínhamos que tomar também conta de vocês, né, meninos? A gente tinha que sempre oferecer para a escola de enfermagem um ambiente seguro para a prática, então foi bastante difícil aí fazer esse malabarismo de, esse setor não dá, vai para aquele, vai para aquele. Também nós temos profissionais, colaboradores que têm algum tipo de patologia que não pode também estar exposto, então nós tivemos que fazer verdadeiros malabarismos, né? Treinamento continuado desses profissionais foi bastante desafiador, treinar os nossos profissionais de enfermagem, a logística de insumo para que chegasse nos profissionais, nós tivemos muita reclamação, a gente aqui trabalha com sindicato, né, então como é difícil. Então, às vezes estava faltando algum insumo, estava com dificuldade no Brasil inteiro, mas aqui, se faltasse, é porque a gente não estava organizado o suficiente. Então, a gente teve que correr, né, para proteger nossos profissionais, né? Reorganizar esses fluxos que eu falei, principalmente de pacientes COVID e não COVID, e fazer auditoria de todos os casos, né, suspeitos, que isso foi, até hoje está sob nossa responsabilidade, né? Desmobilizar e mobilizar setores também é bastante desafiador. Como eu falei, nosso foco bastante, nós gastamos bastante tempo em reorganizar, né, o treinamento de pacientes dialíticos, acompanhar todos os profissionais afastados, dar uma palavra, olha, como você está melhor. Muitos profissionais a gente teve que buscar em casa, passando mal, com saturação baixa, então teve todo um apoio da direção de buscá-los com nossa ambulância e oferecer leitos, né, para que eles se recuperassem adequadamente, né. Nós também testamos residentes, fizemos teste de residentes, né, daqui da instituição e profissionais, e planejamento para vacina, né? O professor Alexandre aí está finalizando, acho que hoje ou amanhã, a vacinação, e também nós participamos aqui dentro do hospital, então foi bastante bom, nós fomos bastante reconhecidas pelos profissionais de saúde aqui, por essa iniciativa, por ajudar dessa forma, né? E principalmente vencer o cansaço e manter todos os cuidados com os pacientes. Próximo. Né? Principalmente, o que nós aprendemos, né? A gestão de crises, né? Como é bastante difícil, né? É uma coisa que ninguém esperava e que a gente vê que todo mundo se superou. Todas as instituições, de uma certa forma, reaprenderam, fizeram as mesmas coisas de formas diferentes. Isso é um crescimento muito grande, é um aprendizado grande, né? União de equipe multiprofissional, foi muito bonito ver isso. A Fátima trabalha muito com interprofissionalidade, aqui não, aqui a gente tem um pouquinho de diferenciação, alguns lugares trabalham, outros não, mas foi durante essa crise que a gente reconheceu no profissional de saúde uma força, né, um alívio, e como é bom trabalhar dessa forma interprofissional, como é bom e proveitoso para o doente, né? Isso foi muito interessante para a gente. Principalmente valorizar o trabalho da equipe de enfermagem, que são heróis, né? A gente fala assim que como a gente fala assim, nossa, esse setor, como ele está organizado, como ele cuida bem dos doentes, e ver o reconhecimento das famílias em cartinhas, isso é muito enriquecedor mesmo, né? E acionar e mobilizar a comunidade, vocês, os alunos da medicina, como vocês se mobilizaram para ajudar, fazer doações no hospital, fazer várias iniciativas, então, que legal, a comunidade também aqui do bairro, né, cada dia era uma instituição, falou, Ieda, pode entregar pizza? Aí eu falei, mas deve, cadê a pizza? Chegava a pizza, era uma festa, eles perguntavam, Ieda, quantos funcionários tem hoje? Eu tenho 600. Então a gente vai entregar, mas não é muito, não, eu tenho 600. Entregavam as pizzas, entregaram sanduíche, entregaram Big Mac, nossa, e a felicidade do pessoal de
sabendo que eles estão numa batalha, mas estavam sendo reconhecidos pela comunidade. Isso aí não teve preço, gente, muito bonito, né? Próximo. E eu queria mostrar as meninas, que está faltando a Luísa aqui, são nossas bolsistas, elas ajudaram bastante a gente aqui, mesmo durante a crise. Cadê a Luísa que não está nessa foto? Depois eu vou perguntar cadê a Luísa que não está aí. Mas vocês, né, alunos e principalmente as meninas bolsistas ajudaram a gente bastante, elas foram em várias unidades, mesmo com a pandemia, nós não cessamos o projeto Bolsa, né, e tem todo um arsenal, né, por exemplo, elas não podem ir se for suspeitos, então a gente sempre foge dos lugares onde vai aparecer suspeitos, então a gente fica bastante feliz com vocês, né, e principalmente o que eu queria deixar com vocês, assim, a gente aprendeu bastante, né, em relação mesmo às competências gerenciais, nós aprendemos bastante o preço das coisas, né, essa gestão financeira e de RH é uma coisa que a gente não estava trabalhando muito, né, porque quem cuida muito disso é a administração, mas nós tivemos que nos apropriar dessas ferramentas para poder trabalhar direito. Então, quanto custa o número de luvas que eu usava e quanto que eu gasto agora? R$11.000, R$111.000, então é muito dinheiro, a gente vê em cada setor do hospital, a gente está trabalhando também com a Lean, né, deixando somente o material que a gente vai usar. Então, aqui a gente tem uma cultura que não é que falta material, alguns faltam, mas a gente, em alguns casos, tem até desperdício. Então, tem falta e tem desperdício. Então, a gente está trabalhando de forma a otimizar esses recursos humanos, né? Então, principalmente a gestão financeira e gestão de RH é uma coisa que a gente não trabalhava dia a dia e que nós tivemos que nos apropriar, como eu falei. Gestão de crise também, gerenciar a crise das pessoas, pegar funcionários do pronto-socorro que estão chorando, não querem mais ficar lá, e você utilizar de algumas habilidades, né, algumas competências de persuasão, de empatia, de resiliência, para ajudá-los nisso, foi muito, muito importante, né? Foi muito importante mesmo. Tomada de decisão é muito importante. Por quê? Nós tivemos que, de um dia para outro, tomar uma decisão e vender esse peixe para alta gestão, né? Então, o que é melhor? Abrir uma UTI ou abrir uma UTI não Covid? Então, todo dia a gente tinha que sugerir, né, o que seria melhor, porque nós estávamos trabalhando com ambas as patologias, né? Então, foi muito... uma ferramenta, é uma competência que nós tivemos que usar principalmente na crise. Relacionamento interpessoal foi muito importante também, visão sistêmica do nosso hospital. Então, é isso, gente. Eu vou agora com as perguntas. Não sei se eu passei muito tempo, desculpa. Não passou não, Ieda, tá ótimo. Muito obrigada. E nós tivemos aqui, acho que não está me aparecendo. Agora tá. Nós tivemos duas perguntas. A primeira delas é do professor Alexandre. Ele agradeceu muito a participação de vocês na nossa liga. Ele conseguiu participar. E ele pergunta, na opinião de vocês, a pandemia da Covid-19 proporcionou nos enfermeiros o desenvolvimento de competências? E o que fica para o pós-pandemia? O que fica para o próximo, nem escutei, Pamela. O que fica para o pós-pandemia? Pós-pandemia. Para mim, para a Fátima? Desculpa, só para... para as duas. Quer falar, Ieda? Pode falar, porque eu falo em seguida. Obrigada, Fátima. Então, todos os enfermeiros tiveram que trabalhar com alguma ferramenta, né? Então, eles aprenderam muito, mas o que acontece, né? Foi difícil até a gente organizar o grupo, porque como aqui é um hospital público, a gente tem que usar
100% de dose de empatia, 100% de persuasão, a gente tem que vender o peixe, é difícil, né? A gente sabe que outras instituições, né, olha, foi determinado isso, a gente tem que fazer dessa forma. Aqui a gente tem que ir com cuidado, a gente tem que vender o peixe, a gente tem que convencer a pessoa, então é mais demorado, eu acho, né? Principalmente porque as pessoas não queriam, no primeiro momento, foi uma fuga, né? A pessoa não queria aprender a lidar com o Covid, cuidar desse tipo de paciente. Então, as pessoas, Ieda, não vou ficar aí não dá, eu não sei, tenho medo, minha família mandou isso, mandou aquilo, eu tenho esse problema de saúde. Então, a gente tinha que convencer, olha, você é desse setor, vamos lá, a gente vai te dar o treinamento. Então, foi bastante mobilizador dessa forma, né? E pós-pandemia, eu tenho certeza que as pessoas aprenderam bastante, né? Primeiro em relação a conhecimento, depois em habilidades, né? O que a gente fala assim é que ainda a gente está trabalhando com as atitudes, que eu acho que as atitudes são a última, né? A atitude é sempre a última coisa que a gente vê. Quando a gente vê uma atitude positiva em relação a todo esse aprendizado, a gente fala, puxa vida, mudaram alguma coisa, mas é uma coisinha mais lenta, né, de se perceber, né? Então, eu vejo isso, muito aprendizado, Pamela. Bom, eu compartilho, viu, Ieda, dessas dificuldades. Eu lembrei de uma situação aqui que gostei muito da pergunta, viu, Alexandre? Aliás, é um prazer encontrar você aqui, mesmo que seja virtualmente, né? E essa dificuldade, principalmente inicial, das pessoas enfrentar o trabalho, mesmo com todos os medos, realmente foi desafiador. E eu lembrei de uma situação que no início, principalmente, da pandemia, e depois na outra onda que a gente enfrentou agora, como nós precisamos de gente urgente, né, para ampliar a UTI e tal, e alguns setores até foram descontinuados, por exemplo, o centro de endoscopia, não ia ter mais endoscopia eletiva, ia ter só endoscopia na urgência. Então, se lá tinha, por exemplo, 20 profissionais de enfermagem, entre enfermeiros e técnicos, nós deslocamos essas pessoas para trabalhar na UTI, né? Tinha enfermeiros, por exemplo, que trabalhavam em áreas administrativas e tal, que nós precisamos mobilizar e falar, tem que ir para a área assistencial, né? Para a área lá, principalmente para a UTI. E foi uma dificuldade realmente convencer as pessoas que, apesar também, as pessoas não estão mais com aquela habilidade, muitas delas que trabalham em endoscopia não têm toda a habilidade para trabalhar dentro da UTI, mas elas iam para ajudar e apoiar os demais profissionais que estavam lá. Foi desafiador. E a gente não tem uma prática, não tinha antes da pandemia, essa prática de pegar pessoas de um departamento e trabalhar em outro. Isso não é comum, né? Então, a gente teve que fazer isso correndo. E as pessoas, eu tenho certeza que aprenderam muito. Tanto é que no segundo movimento, elas já se ofereceram para ir. Olha, eu estou disposto, eu gostei tanto que eu vou. Isso foi um enorme aprendizado, né? Então, e tenho certeza que muitas das coisas que a gente aprendeu aí para os enfermeiros vieram e vão ficar, né? As pessoas começaram a se ajudar muito mais também, né? Isso foi muito bacana de ver na equipe, né? Muito bom. Legal, o professor Alexandre levantou a mão. Pode falar, professor. Obrigado, Pamela. Oi, Fátima. Oi, Ieda. Que alegria estar com vocês aqui nessa noite e com todos os nossos estudantes aqui presentes, né? Temos 37 pessoas nesta sala neste momento. O que eu acho, gente, é o seguinte, vocês, agora eu estou falando em especial para os nossos estudantes, vocês vão trabalhar como enfermeiros num contexto de pós-pandemia, se Deus quiser, né? Eu espero que em breve. E tudo isso que Fátima e Ieda trouxeram, a pandemia nos ensinou muitas coisas, né? Nós tivemos que aprender a liderar um cenário de guerra, nós tivemos que tomar decisões no cenário de guerra, nós tivemos que trabalhar relacionamento interpessoal num cenário de guerra muito desafiador. Então, vejam, é importante que nós pensemos cada vez mais no desenvolvimento de competências, né?
para vocês que serão futuros enfermeiros, é primordial que eu possa revisitar. Será que a minha liderança está realmente adequada àquilo que a minha instituição quer? Será que a minha tomada de decisão é a melhor? Eu sei que hoje eu estou na segunda, terceira série, ou até mesmo na primeira série, talvez eu estou mais preocupado em passar a sonda ou funcionar a veia. Mas eu preciso entender que as instituições querem este enfermeiro que a Ieda e a Fátima colocaram aqui. Um enfermeiro que não é passivo, mas que consegue enxergar a realidade. Se ele está na endoscopia e precisar ir para a UTI, ele vai, né? Lógico que com todo o apoio da instituição, mas de qualquer forma, eu estou sempre pronto para ir para uma guerra, né? Não quero que a gente enfrente outra pandemia, mas quero que a gente possa ter este preparo. E aí, Fátima e Ieda, eu queria puxar o saco dos nossos estudantes que estão aqui nessa sala, porque participar de uma liga de gerenciamento, seja no segundo, terceiro ou até mesmo quarto ano, às 7h10 da noite do dia 5 de maio de 21, é para poucos, né? É para poucos, sim. E vocês já demonstram essas iniciativas que a Ieda e a Fátima trouxeram de uma forma tão brilhante nessa noite. Então, não deixem a semente morrer, invistam no autodesenvolvimento de vocês, vão atrás, né? Então, cada estágio, cada programa bolsa, como a Ieda citou, cada estágio extracurricular que os nossos estudantes amam fazer lá no Oswaldo Cruz, são oportunidades que eu não posso perder, eu tenho que aproveitar ao máximo para poder estar preparado, né? Para poder estar preparado. Eu nunca vou estar por completo, mas é sempre importante eu ter essa consciência. E aí, claro, né, Ieda e Fátima, já estou finalizando, Pamela, que a gente tem que pensar no pós-pandemia, e eu sei que vocês estão pensando, né? Ou seja, no grupo de vocês, claro que vocês já têm esse mapa. Os meus enfermeiros precisam trabalhar mais a liderança. Os meus enfermeiros, eu preciso trabalhar mais a empatia ou o relacionamento interpessoal. E isso tem que entrar na nossa agenda de desenvolvimento de pessoas para a gente ter os profissionais que nós certamente precisamos para o dia a dia de trabalho. Muito obrigado, Ieda. Muito obrigado, Fátima. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigada, professor. Antes da próxima pergunta, que é a última, né? Queria falar que o formulário de presença está aberto, tá, gente? Então tá no chat. Quem não preencheu, para preencher. E a última pergunta, né? É se vocês enxergam que a vacinação em massa dos profissionais diminuiu a taxa de internações e de casos graves entre a equipe hospitalar. Quer que eu fale, Ieda, um pouco? Sim, você até citou, né? Você até deu alguns exemplos da população de vocês. Eu não tenho os números aqui, mas é assim, no começo da pandemia, nós tínhamos nas duas instituições privadas, em média, por dia, 60 pessoas ausentes, ou por diagnóstico, ou suspeita do Covid. Então, são pessoas que tinham colhido o teste, dando ou não positivo, né? Agora, nós temos uma média aí de 30, 32, eu acompanho diariamente. Aí tem equipe assistencial e as demais áreas também. Então, assim, no histórico do ano passado, antes da vacinação, nós tivemos um colaborador que faleceu, um só, né? Felizmente, alguns tinham internado e tal, um faleceu. Após a vacinação, então, eles já tomaram a segunda dose também da vacina, ainda assim tem tido casos não graves. Hoje, por acaso, tem uma enfermeira que, inclusive, foi para a UTI hoje de manhã, ela tinha tomado uma das doses, só não tinha, quando ela foi receber a segunda, ela começou com sintomas, né? Então, particularmente, a gente percebe que diminuiu o número de afastamentos após a vacinação. Eu não consigo dizer, né, não tenho dados para falar que foi a vacinação que provocou isso, ou se são todas as medidas, enfim, né, mas a gente percebe uma diminuição de pessoas ausentes. Da mesma forma que a Fátima falou, a gente, hoje, inclusive, nós tivemos um trabalho, eu ainda não recebi, do SESMIT, né, mostrando a queda brusca, abrupta até, de casos da equipe de enfermagem. Então, nós tivemos isso, nós percebemos dia a dia. Uma coisa que ficou muito, as pessoas se surpreenderam,
então depois da segunda dose, ninguém nunca mais vai ficar doente. Então, minhas equipes, né, e equipes de várias instituições, eles ficaram mais confiantes, né? Eu já tomei a segunda dose, brincaram que viraram jacarezinho, não sei o quê, e não seguiam os protocolos, as regras sanitárias. Então, deram uma baixada, e o que aconteceu? A gente teve alguns casos, sim, até hoje, 15 casos, todos muito leves, as pessoas estão bem. Então, assim, a gravidade e o número, nós tivemos uma ótima percepção que diminuiu bastante, né? Então, a gente fica bastante contente com isso, né? E aqui a gente estuda, né, principalmente a variante P1, que é o que a professora nossa da virologia fala, professora Nancy Belay. Então, ela fala que os nossos profissionais tiveram essa variante, então, eles ficaram bem, pegaram de novo a doença por conta da variante, mas em formas menos graves e não sem precisar de terapia intensiva, gente, mas teve uma queda, graças a Deus, né, teve uma queda brusca e graças a Deus dos casos. Ai, ainda bem, né, é até reconfortante pra gente escutar uma coisa dessas, né. Espero que logo a população inteira esteja assim, para a gente ver o impacto na população inteira, né? E sempre lembrando que mesmo que tomou a segunda dose, não pode, como é que fala? Descuidar. Não pode deixar de vigiar, porque é muito importante. A pessoa fala, nossa, puxa, estou imunizado, sou super-homem. E, né, passa para a família. Então, não pode deixar de vigiar. Sim, temos que ter consciência coletiva, né? Então é isso, não tem mais nenhuma pergunta. Gostaria de agradecer muito a Fátima e a Ieda pela participação na nossa liga. Sempre são muito bem-vindas. E se tiverem alguma consideração final, para a gente poder encerrar. Só quero agradecer também, e realmente o Alexandre reforçou uma questão bem importante, que é o fato de vocês estarem aqui reunidos com esse propósito. Olha, parabéns para vocês. Eu hoje até comentei com algumas colegas lá no hospital, falei, nossa, vocês precisam ver os alunos lá da Unifesp, tal, entusiasmados da Liga, tem um encontro hoje, né? Então, parabéns a todos vocês, se mantenham assim, essa chama tem que permanecer acesa, né? E eu queria falar para vocês, né, que uma competência que a gente trabalhou bastante em relação à chefia, né, às gerentes de enfermagem, com as enfermeiras, foi a resiliência, gente. Sabe por quê? As pessoas preocupadas, atoladas de trabalho, elas tem hora que você não aguenta, as pessoas choram, as pessoas põe para fora sentimentos de medo, de insegurança, de excesso de trabalho, né? Então, foi uma competência que a gente fala assim, gente, a gente teve que trabalhar, um segurando no outro, um apoiando o outro, e acho que chamou bastante atenção para a gente, sabe? O quanto que a gente tem que aprender a ser resiliente, hoje é um dia, amanhã vai ser outro, né? E sempre melhor, sempre com otimismo. Então, foi uma coisa assim que segurou bastante a equipe de enfermagem daqui, né? De todas as competências, todas a gente trabalhou, mas essa daí eu acho que foi a mais que impactou a equipe nossa, sabe? Então, foi poder ser mais resiliente, trabalhar nesse sentido, né? Então, acho que é isso. Obrigada a vocês, obrigada, professor Alexandre, obrigada pela parceria com o professor Alexandre que a gente tem, obrigada a vocês, eu fico muito feliz, né? Fui aluna daí, então eu fico falando, nossa, não tinha nada disso no meu tempo, eu já falei isso para vocês, mas eu sempre falo que não tinha nada disso no meu tempo. Obrigada por tudo, e principalmente a Fátima, que eu tenho grande carinho por ela. Obrigada, viu, Fátima? Eu que te agradeço, Ieda. Uma honra para mim estar com você aqui conversando. Obrigada mesmo. Obrigada, Fátima, Ieda, professor Alexandre e todos por terem participado. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Alexandre. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, Fátima. Obrigado, Ieda. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.